Eu assisti ao programa ou assisti o programa? Qual que está correto? Se você quiser saber um pouco mais sobre regência verbal, dos verbos mais importantes que a gente utiliza na redação comumente, então faz o seguinte, assista essa aula até o final. Fala, gente linda! Beleza? Chapa da redação aqui, trazendo sempre conteúdo de muita qualidade para a sua redação, para a sua gramática, para a sua vida. E nessa aula a gente vai trabalhar com 5 verbos que mais aparecem na redação e você vai aprender a utilizá-los corretamente a partir do estudo da regência prática desta aula. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquele favor, aquela gentileza de sempre. Você pode curtir bastante nosso conteúdo, compartilhar com muita gente para mostrar para o YouTube que nós somos relevantes. Isso ajuda demais na nossa divulgação do trabalho aqui, tá? Além do que, você pode se inscrever se por acaso você não é inscrito e ativar o sininho de notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes. Você acredita que muita gente que assiste ao nosso canal não curte e também não é inscrito? Então, faz o seguinte, ajuda a gente, vai lá, se inscreve, curte bastante esse vídeo para fazer a diferença na vida da gente. Agora sim a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente. E olha só o que eu fiz, eu elenquei os 5 principais verbos que aparecem na redação e que geram muitas dúvidas em relação à regência. Isso, claro, eu contabilizei a partir das minhas experiências como professor e também como corretor. E em quinto lugar, eu trago aqui o verbo lembrar, esquecer, que tem a mesma regência, os mesmos tipos de problema. E olha que interessante, esse verbo pode ser utilizado de 2 formas diferentes. Ele pode ser utilizado acompanhado de um pronome ou desacompanhado de um pronome. E por conta dessas 2 circunstâncias, nós temos regências, situações distintas. Vamos para o primeiro caso, quando o verbo lembrar e esquecer não são pronominais, ou seja, não são acompanhados de um pronome. Nesse caso, ele sempre vai ser um verbo transitivo direto. Isso significa que ele não vai ser acompanhado de nenhuma preposição. Para ficar mais claro para vocês, editor, sobe o exemplo para mim. Veja essa primeira construção. O Estado esquece o povo mais carente. Veja que o verbo esquecer aí, ele não vem acompanhado de nenhum pronome, não é se esquecer, é simplesmente esquece. Nesse caso, o verbo ele é chamado de transitivo direto e o complemento que vem depois, o povo mais carente, é o meu objeto direto. E veja que não aparece nenhuma preposição nesse caso. Então, esse é o uso correto que a gente faz do verbo esquecer. Isso também serve para o verbo lembrar. Olha esse outro exemplo. O estudante lembrou o evento de 1888. Parece um pouco estranho, mas é porque a gente está tão acostumado, às vezes, a utilizar uma outra forma ou equivocadamente, que é tentador colocar nessa expressão aqui, o estudante lembrou do evento, mas está errado. Veja que nesse caso o verbo lembrar não tem nenhum tipo de pronome, não é pronominal, portanto, então obrigatoriamente ele é um verbo transitivo direto acompanhado de objeto direto. Então tá certo falar o estudante lembrou o evento de 1888. Agora, estes 2 verbos podem vir numa segunda forma, como a gente colocou, que é quando tem pronome. Nesse caso, ele é um verbo transitivo indireto e deve vir obrigatoriamente acompanhado pela preposição de. Veja neste exemplo, o Estado se esquece do povo mais carente, percebeu? O Estado se esquece. Nesse caso, nessa situação, nós temos o pronome se que acompanha o verbo esquecer. Obrigatoriamente, ele se torna um verbo transitivo indireto, acompanhado por um objeto indireto, regido pela preposição de. Por isso, o Estado se esquece de alguma coisa. E a mesma coisa com o verbo lembrar. Editor, sobe para mim o verbo lembrar nesse caso. O estudante se lembrou do evento de 1888. Ficou mais claro para vocês agora? Em quarto lugar, eu trouxe aqui para vocês o verbo chegar. Nossa, e como o pessoal erra o uso desse verbo no cotidiano. E de tanta gente errar na oratória, quando a gente fala no uso do cotidiano, certamente esses erros, esses vícios vão trazer também um
tipo de problema quando chega a questão da escrita da norma culta na redação. Editor, sobe para mim essas duas frases, eu quero ver de você se por acaso você acerta qual delas está correta de acordo com a norma culta. Veja que a primeira frase é: o delegado chegou ao local do crime. E na segunda frase, o delegado chegou no local do crime. Veja que confunde bastante. 5 segundinhos para responder. Lembra também que você pode pausar o vídeo para pensar com mais calma. Feito isso, qual está correta no final das contas? O verbo chegar, anotem aí muito bem, ele sempre vai ser regido pela preposição a e não pela preposição em, como muita gente pensa. Então, a primeira construção, o delegado chegou ao local do crime, é a correta, beleza? Regido sempre pela preposição a, não se esqueçam. Em relação aos verbos que vocês mais erram, nós temos aqui o terceiro lugar agora, o verbo implicar. Nossa, como o pessoal é esse verbo, né? Só que eu não estou falando de vários sentidos que são atribuídos a esse verbo. Ele tem realmente alguns sentidos diferentes, no entanto, eu falo do uso específico de um sentido, que é com o valor de acarretar, gerar, causar algum problema, ocasionar algum distúrbio. Neste caso, o verbo implicar, segundo a norma culta, ele é transitivo direto. Pô, professor, o que isso significa? Mas eu não vou adiantar ainda nada. Eu vou trazer para vocês duas construções com esse verbo e eu quero saber de você qual que é a correta. Editor, sobe para mim, por favor. Veja que no primeiro caso, eu tenho o aumento do botijão implicou insatisfação popular. E no segundo caso, eu tenho a preposição em. O aumento do botijão implicou em insatisfação popular. 5 segundinhos, pausa o vídeo. Qual que está correta? Se por acaso você assinalou a primeira, marcou a primeira ou sugeriu que fosse esta, você acertou. O verbo implicar com o sentido de acarretar, ocasionar alguma coisa, alguma consequência, ele é sempre verbo transitivo direto. Significa que ele não vai ser acompanhado pela preposição em. Eu sei que dá muita vontade de ficar colocando a preposição em nesses casos, mas não precisa e você vai proceder se por acaso colocar em erro de regência, que vai custar preciosos pontos lá na sua redação. Portanto, sempre sem preposição. E chegamos aqui ao segundo verbo que o pessoal mais erra costumeiramente na redação, que é o verbo assistir. Gente, como o pessoal se equivoca em relação a esse verbo, que envolve também a questão da utilização de crase em algumas circunstâncias. Nesse caso, vale lembrar que o verbo assistir apresenta cerca de 3 sentidos diferentes. Um deles, que a gente nem vai colocar nessa lista aqui, é um sentido que há um tempo atrás já acabou entrando em desuso, que é no sentido de morar, de residir. Tem até outro sentido que é usado com o valor de responsabilizar-se, mas a gente também não vai colocar aqui não. O que interessa para nós, neste caso, que é o uso corriqueiro mais referido na redação, é com o sentido de ver, presenciar ou de ajudar. Esses são os dois sentidos mais corriqueiros, mais comuns na redação. No primeiro caso que a gente vai analisar aqui, que é o verbo com o sentido de ver, presenciar, lembra que o assistir é sempre um verbo, veja, transitivo indireto acompanhado pela preposição a. Então, quem vê e quem assiste, vê, assiste a alguma coisa, beleza? Para entender melhor essa questão, eu trouxe também duas frasezinhas aqui. 5 segundos para você verificar qual delas está correta. Editor, sobe para mim. Veja que no primeiro caso, nós temos os jovens assistem aos conteúdos. E no segundo caso, os jovens assistem os conteúdos, no sentido de ver, presenciar. Quem por acaso marcou a primeira opção como correta, acertou. Os jovens assistem aos conteúdos mais superficiais. Perceba que nesse caso, ou nessa situação, é com o sentido de ver, presenciar mesmo. Então, obrigatoriamente, ele é um verbo transitivo indireto acompanhado pela preposição a, ou seja, eu tenho o objeto indireto nesse caso. Agora, vamos pegar o verbo assistir no sentido de ajudar. Nesse caso, ele passa a ser transitivo direto, sem preposição. Editor, sobe para mim as duas frases, 5 segundos para ler e responder também, e qual está certo. Veja que a primeira diz: o Ministério da Saúde deve assistir a comunidade carente. Veja que tem crase. E no de baixo, a mesma construção, só que sem crase.
qual que está correta? Dá um pausezinho aí para marcar. Se porventura você marcou a primeira como certa, errou. Veja que no segundo caso, nós temos o Ministério da Saúde deve assistir com o sentido de ajudar. E nessa situação, ele é transitivo direto e não tem preposição. E se não tem preposição, obviamente não tem crase. Por isso que no segundo caso, nós temos uma frase correta em relação ao verbo assistir, com o sentido de ajudar alguém. E chegamos finalmente ao que mais acontece de errado, que é um verbo muito comum utilizado para estabelecer a conclusão, o fechamento aí da nossa intervenção do texto Enem. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo aqui, vale sempre lembrar que vocês podem acompanhar mais conteúdo, mais informação de graça nas nossas redes sociais. Estamos presentes aí no Facebook, Instagram, Telegram, e assim por diante nas mais diversas mídias, produzindo conteúdo praticamente diário para vocês. Então, se vocês puderem dar aquela forcinha para a gente, vai lá, segue, a gente procura pela Corrige-me, que a gente agradece demais a sua ajuda. E além do que, você acaba ganhando também, porque tem muita informação mesmo para vocês. Agora sim, chegando ao top 1 dos verbos mais utilizados de maneira equivocada na redação. Aqui eu tenho o verbo visar, gente. O verbo visar, ele pode também apresentar mais de um sentido distinto. Veja que na primeira situação do sentido que eu quero apresentar para vocês, ele é um verbo normalmente utilizado com o sentido de mirar, de vistar um documento, dar um visto mesmo no documento. Nesse caso, com o sentido de mirar ou vistar, que são menos comuns, né? A gente tem um verbo transitivo direto, que exige objeto direto, sem preposição, portanto. Para estudar um pouquinho melhor, como de praxe, nesta aula, vamos subir as duas frasezinhas. Editor, mostra para os meus alunos aqui as duas frases que eu quero conflitar. Veja que na primeira nós temos a seguinte situação. Deve-se visar ao alvo antes de disparar. Veja que o verbo visar está sendo utilizado com o sentido de mirar. Só que nesse primeiro caso tem preposição e no segundo caso não tem. Qual que está certo? 5 segundinhos para pensar, pausa o vídeo. Se por acaso você marcou a primeira, errou. A segunda está certo, porque lembra, o verbo visar com o sentido de mirar ou vistar, dar um visto, ele não tem que ter preposição. Então, por isso, o segundo caso procede. Agora, o verbo visar é muito comumente utilizado nesse segundo sentido, que é no sentido de almejar, desejar, pretender algo com muito afinco. Quando isso acontece, o verbo visar ele passa a ser transitivo indireto, acompanhado obrigatoriamente de uma preposição a. Qual dessas duas está certa? 5 segundinhos para vocês pensarem também. Olha só o que diz a primeira construção. O poder executivo deve visar ao fim do preconceito. E a segunda construção, sem a preposição. Pelo que você observou, não é a primeira que está certa, visar ao. Veja que nesse caso o verbo visar, sentido de almejar, pretender, é transitivo indireto acompanhado por uma preposição obrigatória. Então aí o primeiro caso está correto. Gente linda, meu coração, se vocês chegaram até aqui, não custa nada sempre avisar várias e várias vezes que é muito importante você treinar bastante os estudos da gramática alinhado à redação. Muita gente acaba negligenciando mesmo a gramática e indo apenas para o treinamento escrito, esperando que a prática possa levar você a corrigir erros gramaticais. Mas isso não acontece se você prontamente não se dedicar a estudar também aspectos gramaticais inerentemente associados ao processo prático da escrita da redação. E esta aula objetivou justamente isso, trazer dicas práticas e orientações dos verbos que mais a gente usa equivocadamente, de acordo com o levantamento que eu fiz nas minhas experiências como professor e como corretor. Então vale a pena sempre acompanhar estas aulas. Gente linda, meu coração, muito obrigado por assistir esse conteúdo até a final. Bons estudos e até a próxima aula.